Quando surge nosso palestra, você que acompanha o Boletim da Base, hoje um Boletim da Base especial. Eu falei, o Galassi prometeu e nós trouxemos os campeões do Brasileiro Sub-20, campeões da Copinha, muito conteúdo para vocês e é um prazer imenso nesse dia receber esse cara que chegou a já treinava o Palmeiras, saiu e retornou agora para ser multicampeão. PV, primeiramente, parabéns pelo trabalho desse ano. 2 títulos e pela primeira vez um time vence o Brasileiro e a Copinha no mesmo ano. E é um prazer imenso receber você aqui no nosso palestra e parabéns pela conquista. Boa tarde, Léo. Para mim é um motivo de muito orgulho estar falando com vocês aí. Uma mídia em que a gente acompanha e parabeniza pela seriedade dos conteúdos, né? E seriedade e qualidade dos conteúdos. E é isso. É um momento muito especial do clube, um momento muito especial das categorias de base. E a gente fica muito feliz e honrado de poder fazer parte desse processo, desse momento. Feito por várias mãos, né? Eu retornei ao clube há 11 meses e tive o privilégio de encontrar um cenário muito positivo para dar sequência no trabalho e conseguir cumprir os objetivos do clube, né? Os objetivos competitivos e principalmente de ascensão dos jogadores da equipe principal. E para começar, quero fazer a primeira pergunta também, dando meu boa tarde para o Galassi aqui com a gente. PV, você imaginava que esse primeiro ano seria tão vitorioso? Eu sempre sou um cara muito positivo, né? E procuro fazer a leitura dos cenários que eu vou encontrar pela frente, né? Imaginava que a gente pudesse ter, sim, sucesso, mas ganhar uma Copa São Paulo e um Campeonato Brasileiro no mesmo ano, né? Conseguir fazer esse feito inédito, essa dobradinha aí nas duas competições, além do Campeonato Paulista do ano passado também, né? 2021 na chegada, é motivo de bastante orgulho aí para todos nós. E também foi um dos motivos também de eu ter aceitado o retorno para o clube, né? Um projeto muito interessante a mim oferecido, de ter em mãos uma equipe sub-20 muito competitiva, com jogadores com os quais eu conhecia, já havia trabalhado lá atrás no sub-15 e também na seleção brasileira, né? Conhecia o caráter dos jogadores, conhecia a capacidade de trabalho e fiz uma aposta, né? Mas uma aposta com muita certeza de que a gente poderia ter muito sucesso juntos, pela relação que a gente já havia construído, e isso foi muito bacana. As coisas aconteceram e espero que a gente continue trabalhando muito para que a gente possa continuar merecendo viver momentos como os momentos decisivos, os momentos especiais que a gente viveu até aqui. Galassi, meu boa tarde para você. Primeira para o PV. Boa tarde, Léo. Boa tarde, PV. É uma honra estar falando com você. Eu queria parabenizar pela conquista aí do Campeonato Brasileiro. E gostaria de mencionar, você citou na última resposta, sobre os jogadores que você já conhecia e como você trabalha com eles. E durante esse um ano seu de trabalho, muitos atletas do Sub-20 também atuaram no profissional. Alguns atuaram mais, outros menos. Muitos participaram de treinamentos com o Abel Ferreira. E eu queria então perguntar como é essa integração entre a base e o profissional, como é também a sua ligação e da sua comissão técnica com o Abel e a comissão dele, como funciona aí esse casamento entre base e profissional para que os atletas consigam atuar na base, ora também no profissional, alguns já se firmando como Vanderlan, como o Garcia, que entrou na última partida, como o próprio Fabinho, que desfalcou o Sub-20 na decisão do Brasileiro para estar servindo o time profissional. Então, queria saber de você como é feito toda essa integração. Eu acho que essa relação ela faz parte desse momento especial que eu citei, que o clube vive, né? Hoje, a categoria sub-20 ela treina praticamente 95% do tempo na Academia 1, aqui na Barra Funda, né? No gramado sintético. Então, a interação ela é espetacular, ela é muito boa, é um canal extremamente aberto com a comissão técnica da equipe principal.
especialmente através da figura do Vitor Castanheira, né, que é o auxiliar responsável por essa ligação e essa conexão com as categorias de base. A gente mantém um contato diário, especialmente com ele, mas também com todos os integrantes da comissão técnica de forma geral. Então, eu acredito que o Palmeiras está um passo muito à frente nesse sentido, pela comunicação, e principalmente pela abertura que se tem. Não existe barreira hoje entre categorias de base e futebol profissional, o clube enxerga isso como um todo, e isso com certeza foi um grande pilar para o sucesso que a gente conseguiu ter até o momento na categoria durante a temporada. E em relação aos jogadores, tem sido muito tranquilo, muito também pela relação que a gente já tem com esses atletas. Não é um processo fácil o atleta viver experiências no profissional e transitar para a base com naturalidade, e a gente tem conseguido fazer isso muito bem, muito por essa abertura e essa comunicação muito aberta que a gente tem com a equipe principal e a relação com os atletas. E para nós tem sido muito tranquilo, né? Os atletas hoje, praticamente o time base da Copa São Paulo, ele treina com a equipe principal durante todos os dias, né, durante todas as atividades. E como ainda a maioria deles tem espaço competitivo na categoria sub-20 por serem nascidos em 2002, que é o último ano da categoria, quando não são utilizados nos jogos da equipe principal, eles ficam à disposição do sub-20 para jogarem, né? Então o sub-20 funciona como uma equipe de apoio à equipe principal e tem dado muito certo dentro desse intercâmbio que a gente tem feito. Perfeito. PV, a gente conversou com o John há 2 dias. A gente fez a mesma pergunta para ele. Eu quero replicar essa pergunta agora, você como sendo a peça-chave disso tudo. Palmeiras na Copinha, na semifinal, enfrenta um São Paulo com torcida única, jogo único e passa. Agora, na final do Brasileirão, campo do adversário, campo do rival, final única, e você prega muito pelo mental. E o Palmeiras joga uma partida mentalmente espetacular. Não cai em pilha, não cai em provocação, não cai em pressão de torcida. Esse trabalho que é feito por vocês, falando da final em específico, como foi essa preparação visando essa final única e todas essas adversidades que teriam nesse jogo? O aspecto mental, para mim, é a base da constituição do jogador, da formação do jogador, né? Não adianta nada ele ter um talento acima da média, ele ser fisicamente privilegiado, ele entender muito bem do jogo, se ele não tiver um aspecto mental muito, muito forte para lidar com todo e qualquer tipo de jogo da mesma forma. Então, desde que eu cheguei aqui, em qualquer tipo de jogo, que todo jogo exige um aspecto mental forte, né? A partir do momento que você vai jogar no interior, no Campeonato Paulista, com uma equipe de menor expressão, num estádio ruim, em condições adversas, ele vai te cobrar uma situação mental muito forte. Da mesma forma, quando você vai jogar no Allianz Parque, dentro de casa, é uma situação muito favorável, uma situação boa. Quando você vai para um cenário que não é tão bom, ele te exige também uma capacidade mental de se adaptar, de ser resiliente, de ter uma mentalidade forte para aquela situação. Então a gente bate muito com eles em relação a isso, e nas situações que a gente teve adversas com relação a jogar fora de casa, a jogar contra público, contra torcida, desde o ano passado nos prepararam muito, né? No Campeonato Brasileiro da Série A, quando a gente assume para fazer os 2 jogos, depois da Libertadores, a gente enfrenta o Atlético Paranaense, na época atual campeão da Sul-Americana, com 25 mil pessoas na Arena da Baixada, precisando pontuar para não cair. Esses atletas vão lá e suportam 0-0, suportam bem mentalmente. Esse jogo deu uma base muito grande para a gente saber que aqueles atletas tinham um potencial mental muito grande, e que tudo aquilo que a gente vinha pregando no dia a dia, a nível de trabalho, de discurso, estava surtindo efeito. Depois, na semifinal da Copa São Paulo, a gente dá uma outra prova, um jogo extremamente tenso, um jogo onde valeria a vaga para a decisão de um título que seria inédito para o clube. Esses atletas vão lá e se portam, seguem o plano de jogo à risca, pressionam no primeiro tempo, fazem um sistema defensivo muito forte no segundo, e fazem a coisa acontecer. E eu fui muito tranquilo para essa decisão, porque a preparação não foi para esse jogo, a preparação foi para todos os outros jogos que a gente viveu no passado, e esses atletas estavam muito preparados, muito tranquilos, e seguiram um plano de jogo à risca, né? Uma capacidade, uma força mental muito grande, não deixando se abater em momento algum, e fazendo o que tinha que ser feito.
Você mencionou os 2 jogos que essa equipe sub-20 fez no Campeonato Brasileiro do ano passado. E eu queria ouvir de você, individualmente, como foi dirigir a equipe profissional do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, primeiro numa partida fora de casa, com torcida adversária, depois com a Arena Barueri cheia de torcedores do Palmeiras, e também como foi a preparação com os atletas, como foi passar para eles o plano de jogo, o que deveria ser feito, porque acredito que tenha surpreendido não só a gente aqui da imprensa, como todos os torcedores, de uma forma muito positiva a resposta da equipe e os resultados atingidos também, né? A gente está falando de uma equipe que não perdeu, é uma equipe de base atuando contra profissionais e passou aí sem ser batida. Foi motivo de muito orgulho, André. Para mim, eu sou um cara muito identificado com o clube, né? A minha identificação com o Palmeiras, ela é muito grande e foi motivo de muito orgulho e satisfação poder dirigir a equipe principal do Palmeiras naqueles 2 jogos. E procurei, como todos os desafios que me apresentaram aí, que se apresentaram a mim na minha carreira, levar com muita tranquilidade e saber que eu estava preparado para aquele momento. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você se sente preparado para o desafio. A tendência é que as ideias sejam passadas para os jogadores de uma forma clara, e isso foi o que aconteceu. No primeiro jogo lá em Curitiba, a gente opta por fazer um sistema defensivo muito forte, né? Opta por se defender a maior parte do tempo, sabendo que o jogo iria por esse caminho, né? Seria prudente da nossa parte ir para esse caminho. Já contra o Ceará aqui, jogando em casa, a característica de jogo do adversário, principalmente no sistema defensivo, fez com que a gente tivesse bastante superioridade ofensiva no primeiro tempo. A gente faz um primeiro tempo, acho que é um dos melhores jogos que eu faço aqui no Palmeiras, né? O primeiro tempo contra o Ceará foi um motivo de bastante satisfação para mim ali de fora, ver uma equipe sub-20 se portando como se portou no Campeonato Brasileiro de Série A, num jogo contra um grande adversário, uma grande equipe que tinha vaga de Libertadores em jogo, naquele jogo, né? E os atletas trabalhando com muita maturidade, com muita naturalidade naquele momento. No segundo tempo, naturalmente, com uma vantagem no placar, um nível de desgaste já acentuado, porque a gente vinha numa sequência de jogos grandes também, acumulado com o Paulista Sub-20. A gente tem uma queda no desempenho ofensivo, né? Mas também se defende muito bem e consegue fazer os 3 pontos naquele momento e conseguir uma vitória na Série A que foi bastante marcante para esses atletas e, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito com o futuro desses atletas na Copa São Paulo e tudo aquilo que eles vêm apresentando durante esse ano. E PV, falando agora da conquista, mais uma vez, e do cara que fez o gol do título, do Endrick. Acredito que para você seja um motivo de orgulho também trabalhar com uma joia como o Endrick, participar desse crescimento, participar desse momento do garoto. E acredito que você também já conversou muito com ele sobre esses processos, que no Palmeiras são processos muito bem planejados, de tempo correto para subir. Como é trabalhar com o Endrick e essa ansiedade que a torcida tem de ver ele no profissional, e agora, ontem, ele já ficou mais uma vez relacionado todo esse processo envolvendo o Endrick. É muito prazeroso porque ele é um menino especial, né? Ele é um atleta especial, pela conexão que ele tem com o gol, com as redes, é impressionante. Tá sempre muito bem posicionado, ele procura o gol o tempo todo, então isso com certeza faz muita diferença aí, dentre as suas principais capacidades. E especial também por ele ser um atleta que trabalha muito, que se dedica muito, né, que tem uma fome de crescer, de evoluir, de trabalhar. Então isso nos dá, dentro do clube, nos dá a certeza e a convicção de que o futuro dele é brilhante, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Tem se tido um cuidado muito grande com todos os processos dessa transição dele e tenho certeza que vai ser no tempo certo e as coisas vão acontecer da forma como a gente sonha, como a gente imagina, porque ele trabalha muito, é muito concentrado e é pé no chão. Tem um extracampo também muito bom, tem uma família que dá toda a base para ele. Então, no tempo certo as coisas vão acontecer, não tenha dúvida disso. A gente espera que ele possa, em breve, também estar entrando no profissional. O Abel também vai colocar ele aos poucos. Reta decisiva também é um momento complicado do campeonato, mas em breve o Endrick aí figurando também
entre os titulares do Palmeiras. Galassi, mais uma contigo. Você comentou do Endrick, que é o mais jovem desse elenco, com uma certa até disparidade, né? Ele acabou de completar 16 anos, e a gente está vendo já o final dessa geração 2002, já se encaminhando para o final dela nas categorias de base. É uma geração que venceu tudo no Palmeiras, e você acompanhou muito bem ela desde lá do Sub-15. Então, já queria falar do futuro, vindo 2023, principalmente a Copinha, o pós-Copinha, como você se planeja para perder a maioria, esse time base, que não vai mais poder atuar em categorias de base, e como está sendo então essa transição? A gente já mencionou a transição para o profissional, mas agora a transição dos que estão chegando. Se você já planeja alguma coisa, se você já tem em mente como vai ser feito, porque a gente sabe que nas categorias de base existe uma dificuldade muito grande, às vezes, de quando gerações passam a ser profissionais. E o Palmeiras está perto de viver esse intergerações aí, não vive isso desde 2020, quando veio essa leva 2002, e agora essa geração, então, passando esse período na base. Não, excelente pergunta, André. Esse é algo que a gente já projetava após a Copa São Paulo. E vocês, se repararem, observam que a gente utilizou muito o Campeonato Paulista para dar minutos, para dar bagagem a essa nova geração, essa safra 2004 e alguns jogadores 2003 que vinham tendo poucos minutos, utilizaram muito bem o Campeonato Paulista para isso. A gente está muito tranquilo em relação a essa transição, porque a gente acredita bastante também nos atletas que estão vindo agora, né, da próxima geração, da 03, da 04, e também no nosso trabalho, na nossa metodologia como um todo. Então, a gente está bastante tranquilo, a gente tem certeza e plena convicção de que a gente vai conseguir fazer uma reta final de ano agora com Copa do Brasil e reta final do Campeonato Paulista muito boa, seja com quem for, seja com os 2002, seja com os 2003 ou 2004, e também uma boa Copa São Paulo, para que a gente continue fazendo o trabalho da formação, né, que é ascender o máximo possível de jogadores à equipe principal, como objetivo principal, né, e associar isso bons resultados, conquistas, acreditando sempre que a boa formação ela pode ser sim associada aos resultados, às conquistas, formando jogadores vencedores, formando jogadores com fome de títulos, por tudo que o Palmeiras representa hoje na América do Sul, no mundo, e essa visibilidade que o clube tem, está participando sempre de momentos decisivos, de jogos decisivos. A gente procura vender muito isso para os atletas também, porque acreditamos fielmente que isso faz toda a diferença no processo de formação. E PV, só para complementar uma coisa, você mencionou a Copa do Brasil Sub-20, e talvez seja o único título, talvez não, né? Realmente é o único título que falta para você completar uma marca histórica no clube. Com tão pouco tempo no Sub-20, seria o primeiro treinador a vencer absolutamente todas as competições nacionais e estadual, né? Com o Paulista, que você já venceu na última temporada, Copinha, Brasileiro e faltando só a Copa do Brasil. Antes era o Wesley Carvalho que detinha isso daí com a Copa do Brasil, Brasileiro e Paulista, você acrescentou a Copinha e agora pode fazer essa marca histórica. Você já parou para pensar nisso, que em tão pouco tempo assim no Sub-20, você já está com o nome cravado na história, mas pode ampliar ainda mais e virar o recordista pleno de títulos nessa categoria? Já, sem dúvida. A gente, sem dúvida, já pensou sobre isso, mas eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu procuro focar as minhas energias no dia a dia, naquilo que eu controlo mais, que é a excelência do meu trabalho e da minha comissão técnica, né? A gente procura focar nesses detalhes e sendo assim, a chance da gente se aproximar das conquistas, a chance da gente estar sempre disputando esses jogos decisivos, estar em momentos decisivos, ela aumenta. Então a gente foca muito nisso, procura usar das experiências antepassadas que a gente já teve em jogos decisivos, seja aqui no clube ou em outros trabalhos, para que a gente possa, assim, obter êxitos recorrentes e estar fazendo história. Eu vendo muito isso para os atletas também, em estar na história, em marcar história, e isso tem total relação com os títulos e as conquistas. PV, para finalizar, a gente falou muito do Palmeiras em campo. E agora, para finalizar, eu quero falar do PV pessoa e PV sonhador. Porque o João falou aqui para a gente que
desde quando ele começou a jogar bola, você e a sua comissão é a melhor de todas, que é disparada a melhor que ele já viu em todos os sentidos. E a gente vê os processos dos jogadores pensando no profissional, mas o Palmeiras também tem processos para profissionais pensando base profissional. Quais são os sonhos do PV para o futuro? Quem sabe um PV no profissional do Palmeiras, quem sabe? Não, sem dúvida é um sonho, a gente não tem como não pensar nisso, mas sabemos que existe um processo, eu sou muito tranquilo também em relação a isso. Sei que sou um jovem treinador, já passei por algumas coisas, mas preciso passar por muita coisa ainda também. Preciso continuar crescendo, preciso continuar com o pé no chão e no tempo certo as coisas acontecerem num nível maior, independente do local, independente do clube. O meu projeto é, como eu falei, como eu respondi a pergunta antes do André, é entregar o meu melhor todos os dias, é trabalhar no meu limite todos os dias, para que esses momentos continuem acontecendo e as novas oportunidades, as novas portas, elas possam se abrir. Então é trabalhar com tranquilidade. O clube hoje é muito estruturado, conta com um corpo técnico espetacular e eu tenho aprendido muito com todos eles também. E ouvir o John falar sobre isso também é motivo de muito orgulho, porque trata-se também de um menino muito especial, um menino muito dedicado, muito trabalhador, muito humilde, que eu tenho certeza que vai conseguir colher muitas coisas boas também na tua carreira, porque além do talento, ele associa competências pessoais, familiares que fazem toda a diferença. Perfeito. Quero agradecer de coração você, PV, pelo convite. A gente conversou via Instagram, a gente teve um papo bem legal. Conversei com o Palmeiras. Obrigado, Pedro, também por ter aceito nossa proposta, por estar aqui fazendo essa entrevista. E volte sempre. A gente fala aqui que o nosso palestra é cobertura diária, de base, aqui no nosso canal, o Boletim da Base semanal, sempre tentando levar essas histórias, esses feitos da base também do Palmeiras. Não, só agradecer vocês aí pelo convite, pelo espaço e parabenizar mais uma vez aí pelo trabalho e pelo conteúdo que vocês nos privilegiam aí. Muito obrigado. É isso. Esse foi o PV. Curta, compartilhe, se inscreva, comente o que você achou. E a gente volta em breve com mais entrevista, mais conteúdo para vocês. Obrigado, Galassi, mais uma entregue. E é isso. Essa é a nossa palestra, a cobertura completa da base também do Palmeiras. Avante palestra!